Meus queridos, a paz do Senhor Jesus, louvado seja Deus, começamos mais um novo dia, começamos também mais uma semana, debaixo da graça do Senhor. Neste novo dia e nesta nova semana, também mais um momento de reflexão da palavra de Deus. Oremos ao Senhor. Deus eterno, Deus maravilhoso, Paizinho querido, estamos mais uma vez perante a Tua face, para render-te graças por tudo que o Senhor tem sido na nossa vida, Pai. Obrigado por estar conosco, obrigado por ter nos dado uma noite abençoada, entregando-nos mais um novo dia e uma nova semana, Pai. Obrigado pelos teus cuidados na nossa vida, Pai. Colocamos nossa vida e a vida dos teus filhos que já nos ouvem, já estão em concordância conosco por meio da oração. Nosso pedido neste dia é que o Senhor continue falando conosco por meio da Tua Santa Palavra. Que Teu Espírito Santo esteja ministrando em cada coração a Tua verdade. Eu oro a Ti, meu Pai, te convidando, eu oro a Ti já te agradecendo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Quero lhe convidar a estar meditando conosco. E o tema para hoje, abrindo o coração e não a boca. Abra sua Bíblia, se você dispõe, em Atos dos Apóstolos, capítulo 18, versículos 9 e 10. E disse o Senhor em visão a Paulo: não temas, mas fala, e não te cales. Porque eu sou contigo, e ninguém lançará a mão de ti para te fazer mal, pois tenho muito povo nesta cidade. Amém? Glória a Deus. Deus é Deus que fala, Deus é Deus que cumpre, Deus é Deus que cumpre, porque Deus é Deus de palavra. Amém? Queridos, estamos nesse capítulo 18. Deus tem feito milagres, maravilhas, tem salvado vidas através dos seus servos, e em destaque aqui o apóstolo Paulo, já encerrando a sua segunda viagem missionária. É interessante, meus queridos, que Deus prepara, Deus nos alerta e Deus nos deixa também tranquilo diante de uma situação em que achamos que vamos passar por grandes pavores na vida. O apóstolo Paulo, conhecemos a sua trajetória, conhecemos também de como ele sofria, como os opositores se apresentavam na sua viagem, na sua ida, onde o apóstolo Paulo estava, os seus opositores também presentes estavam. A exemplo do capítulo 16 de Atos Apóstolos, verso 20 ao 23, quando Paulo chega na cidade de Filipe, em que o engano ali é desmascarado, em que vidas são ganhas para o Senhor, alguém é prejudicado, porque onde a mentira chega, a verdade é que prevalece. Então, mediante o prejuízo, digamos assim, entre aspas, que alguns daqueles que enganavam o povo foi desmascarado, então vem aos magistrados a respeito do que Paulo estava fazendo. Estava pregando heresia, segundo a linguagem deles. Então Paulo foi preso, Paulo e Silas, você conhece, mas antes deles serem presos, eles foram apanhados, eles foram castigados em praça pública. E quando chega agora no capítulo 18, Paulo está encerrando a sua viagem, a segunda viagem missionária, não era a carreira missionária, mas a sua segunda viagem. Então, Paulo preocupado, claro, como eu e você, quem não se preocupa? Todos nós nos preocupamos de alguma forma. Paulo estava preocupado aqui o que poderia acontecer ali na cidade de Corinto. Então, quando
Deus que conhece o nosso coração, Deus que conhece a nossa estrutura, Deus que conhece a nossa limitação, Deus se apresenta numa visão a Paulo. Existem várias formas de Deus se revelar ao homem, tanto o homem natural como o homem espiritual. O homem natural, Deus se revela para lhe mostrar o poder da salvação. Ao homem espiritual, Deus também se revela de como este homem há de fazer a sua obra, tendo Deus à frente de tudo. E Deus aqui estava preparando o coração de Paulo. Então, na visão, Paulo teve essa visão, Deus lhe confortando, Deus lhe dando a segurança, o suporte, glória a Deus. É muito bom quando a gente tem convicção de que Deus está conosco e Deus estando conosco, nada pode nos acontecer. Glória a Deus. Foi o que aconteceu na vida do apóstolo Paulo. Na visão, Deus disse, não temas, mas fala e não te cales. Glória a Deus. Olha, Deus falou, está falado. Mas o Senhor também disse o motivo de Paulo falar e não ficar calado. Porque eu sou contigo e ninguém lançará mão de ti para te fazer mal. Pois tem muito povo nessa cidade, diferente lá da cidade de Filipe, onde os malfeitores pegaram Paulo e Silas e lapiaram. E aqui Deus está dizendo, olha, não temas que ninguém há de lançar mão contra ti. Deus falou e Deus se responsabiliza naquilo que fala. Paulo é levado ao julgamento. A Gálio está no verso 12. Paulo ficou ali por 1 ano e 6 meses, 1 ano e meio, o povo ouvindo a palavra, mas você sabe que existe muitos que se incomodam com a verdade. Quando a verdade chega, a mentira é desmascarada. Então, os seus opositores, os judeus, levantaram-se contra Paulo e foram prestar queixa ao governador, que era o procônsul da Caia, Gálio. Veja o verso 14. E querendo Paulo abrir a boca, Paulo queria abrir a boca para se defender diante dos seus acusadores, os judeus, e contar a Gaio o que ele estava fazendo. Mas o Senhor não disse que estaria com ele? O Senhor disse, não temas, que estarei contigo. Fala e não te cales. Mas falar a palavra não era na hora que Paulo queria se justificar. Por quê? Deus providencia tudo. Quem foi que Deus usou para defender Paulo e a sua pregação, que era o cristianismo? Gálio. Então, disse Gálio aos judeus, se houvesse aos judeus algum agravo ou crime enorme, com razão, vos sofreria. Mas se a questão é de palavras e de nomes, da lei em que vós há, vê que mesmo, porque eu não quero ser juiz dessas coisas. Resumindo, Paulo não estava cometendo nenhum crime para que fosse julgado e ser preso. Então, quem defendeu Paulo? Ele próprio? Não. Quem defendeu Paulo? Deus, usando Gálio. Deus faz como Ele quer e se cumpre aquilo que Deus fala na nossa vida. Glória a Deus. Existe um momento da nossa vida que nós queremos parar, porque nós queremos agir da nossa forma. Nós agimos muitas vezes pela nossa experiência. É verdade que ter experiência é bom, mas a experiência nem sempre é válida na obra de Deus. Deus quer sempre nos fazer revelar coisas novas, de maneira que a gente venha compreender que Ele está na nossa vida, e estando o Senhor na nossa vida e nos ordenando, nós só temos que descansar confiando no Senhor. Às vezes a gente descansa, mas a gente não confia. A gente descansa em palavras, mas na atitude a gente está agindo, quando era para Deus estar agindo no nosso lugar. Eu não sei qual é a posição que você se encontra hoje. Talvez você parou de falar do amor de Deus. Talvez você parou
em uma obra que você tinha iniciado e Deus tinha falado contigo a esse respeito. Mas alguma coisa aconteceu, houve algum opositores, alguém se levantou contra, e você não buscou a Deus a capacitação para você prosseguir nessa missão. Talvez houve essa situação até porque você agiu de coração, você não foi pela razão de buscar a Deus a confirmação, queridos, porque muitas vezes nós sofremos porque fazemos a coisa precipitado. Nem tudo que devemos fazer para Deus, a gente deve fazer de todo jeito. Deus tem sempre os seus meios. Deus sempre nos chama e nos capacita. Se for fazer a obra de Deus, sem buscar a Deus, sem consultar a Deus, sem buscar um preparo, corremos o risco de ficarmos frustrados. Deus não nos chama para nos frustrar. A gente se frustra porque a gente quer fazer da nossa própria maneira. Seja o que tenha acontecido na tua vida, maior é aquele que te chamou e te capacita. Hoje é o dia de você estar de volta, hoje é o dia de você pedir ao Senhor um discernimento de por que tudo isso aconteceu e o que isso vem a ser revelado para que venha a se encaixar o que diz Romanos 8:28, tudo coopera para o bem daquele que ama a Deus. Não pare, busque ao Senhor discernimento, busque em Deus a resposta. Você será mais vitorioso quando você se colocar na brecha e ouvir o que Deus tem a falar em relação a esta causa. Pai, eu quero mais uma vez te agradecer. Tua palavra que nos anima, tua palavra que nos fortalece, tua palavra que faz com que a gente venha avançar e não recuar. Assim, meu Pai, como foi na vida de Paulo, o Senhor disse que ele não se calasse, porque havia muita gente nessa cidade. Senhor, por onde andar, por onde alguém há de ouvir essa mensagem, que seja através do áudio ou do vídeo, que o Senhor esteja encorajando alguém que começou e parou, estacionou. Que o Senhor esteja nos encorajando, porque há muita gente nessa cidade, tanto aqui na nossa região, no nosso estado de Pernambuco, no Brasil, onde chegar essa mensagem fora do país. Ó Pai, em nome de Jesus, onde chegar a minha voz, que o Senhor esteja me utilizando para encorajar vidas, seja o teu nome glorificado, em nome de Jesus, meu Pai. Eu oro a Ti já te agradecendo, apresentando a minha vida, minha esposa, nossa família, os nossos vizinhos, os meus amigos e companheiros de trabalho, os meus chefes. Ó Pai, os que estão viajando à procura de um trabalho ou à visita de alguém ou de alguma família, que o Senhor esteja à frente desse veículo. Ó Pai, os que estão detidos, que o Senhor esteja usando a sua bondade e alcançando essas vidas, restaurando, libertando, salvando, para a honra e a glória do teu santo nome, Pai. Os que estão doentes, os que estão enfermos, quer seja em casa ou nos hospitais, Tu é Deus que cura, Tu é Deus que alcança essas vidas. Ó Senhor, os que estão com causa na justiça, que o Senhor esteja à frente desta causa, ajuizando, que o Senhor, por ser o nosso justo juiz, nosso fiel advogado, esteja nesta causa para que teu nome venha ser glorificado, exaltado no céu e na terra. Eu coloco, Senhor, todos esses pedidos nas tuas mãos, que esta semana seja semana cheia da tua graça, da tua presença na nossa vida e que haja testemunhos de fé, testemunhos de agradecimento do que o Senhor tem feito na vida dos teus filhos. Eu oro a Ti, já te agradecendo em nome do Senhor Jesus. Amém? Deus abençoe, boa semana a todos. No próximo encontro estaremos juntos para mais um momento de reflexão da palavra de Deus. Um forte abraço, a paz do Senhor Jesus.